Sabe aquela preocupação constante com o que os outros vão pensar? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa ideia que é, assim, libertadora. A força que a gente descobre quando para de precisar da aprovação dos outros. E a nossa inspiração para essa conversa é uma reflexão bem poderosa que convida todo mundo a olhar para dentro. Olha só, o ponto de partida para nossa conversa é essa frase aqui, que é bem forte. Se você está sempre se preocupando com o que as outras pessoas pensam, você nunca ficará mais forte. É uma frase que bate fundo, né, direto ao ponto. Faz a gente parar para pensar naquele hábito que muitas vezes a gente nem percebe que tem, mas que pode estar segurando o nosso crescimento. E de onde vem essa reflexão? Vem de Kanai Minato. Ela é uma escritora japonesa super premiada, famosa por explorar, sabe, os cantinhos mais complexos da mente humana. Então dá pra ver que essa frase não veio do nada. Ela nasce de um entendimento muito profundo sobre o que move e o que paralisa a gente. Ok, com essa ideia em mente, vamos entrar no nosso primeiro ponto. Vamos tentar entender qual é o peso real da opinião dos outros. Por que será que essa busca por validação externa acaba virando um desafio tão grande para tanta gente? A pergunta de $1 milhão é essa: por que a opinião dos outros tem tanto poder? É algo que, no fundo, todo mundo sente um pouco, né? É quase que parte da experiência de ser humano. Só que, como a própria frase da Minato sugere, talvez seja justamente isso que impede as pessoas de crescerem, de encontrarem sua própria força. E aí a gente chega num ponto chave. Parece que o caminho para uma vida, sei lá, mais leve, mais autêntica, começa exatamente quando a gente se liberta desse peso do olhar do outro. É como se fosse um convite, sabe? Para parar de medir cada passo pela régua dos outros e finalmente começar a usar a nossa própria. Tá, mas na prática, como é que se faz isso? Como se constrói essa tal força interior? Bem, essa reflexão se divide em 2 conjuntos de ações, ou de mentalidades, se preferir, que ajudam a gente a cultivar essa autoconfiança. Vamos dar uma olhada. O primeiro grupo de ações tem a ver com libertação. O que isso quer dizer? Basicamente, é sobre silenciar aquele barulho todo de fora, sabe? As expectativas dos outros. É também aceitar uma verdade que dói um pouquinho, mas liberta. É impossível agradar todo mundo. E o mais importante é decidir ouvir a própria intuição, dar prioridade àquilo que faz sentido lá dentro, na alma. Agora, olha que interessante essa virada de chave. O foco muda completamente, sai do externo e vai para o interno. Se as primeiras ações eram sobre se soltar do que vem de fora, as próximas são sobre construir algo ativamente aqui dentro. E aqui entram as ações de fortalecimento. É um movimento para dentro, de verdade. É sobre criar o hábito de olhar para si, de descobrir novas maneiras de se sentir mais forte, mais no controle e, por fim, de encontrar coragem para, sabe, bancar o próprio caminho. É quase o começo de uma revolução interna, pessoal. Beleza. E no fim das contas, para onde essa jornada toda de se libertar e se fortalecer leva a gente? Leva para o caminho da autenticidade. E é nesse ponto que os desafios na vida mudam de cara. Eles deixam de ser só obstáculos e viram degraus para o nosso crescimento. A pergunta que guia a gente aqui é a seguinte: como é que o processo de amadurecer pode virar uma fonte de força? Porque a ideia aqui é que amadurecer não é só uma coisa que acontece com o tempo, de forma passiva. É um processo ativo, uma escolha que a gente pode fazer. E esse processo todo pode ser resumido em 3 permissões bem importantes que cada um pode dar a si. A primeira, se permitir errar. A segunda, se dar a permissão de recomeçar quantas vezes forem necessárias. E a terceira, que é uma insistência, uma teimosia boa, a de caminhar com autenticidade. Então, o ponto crucial é esse. A virada de chave está aqui. A perspectiva muda por completo. Cada desafio, cada erro, cada recomeço deixa de ser visto como um fracasso e passa a ser uma oportunidade para a gente se tornar uma pessoa mais completa, mais inteira. E tudo isso nos traz de volta para a mensagem principal, né? A grande sacada dessa análise toda. A força de verdade, aquela que sustenta e que empurra para frente, não vem de fora. Não vem do aplauso dos outros. Ela floresce de dentro. E para a gente fechar, fica uma pergunta no ar. Depois de toda essa conversa, qual seria o primeiro, talvez pequeno passo que qualquer um pode dar hoje para começar essa jornada de se fortalecer por dentro? A resposta para isso, claro, é diferente para cada pessoa.